gente, a coisa é diferente. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade um pouco maior. Eu acho que a gente sente o mundo de uma maneira diferente. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu me questionei várias vezes a respeito disso, por conta de ser muito complicado da gente se achar diferente. É muito complicado você sair de uma zona de conforto e ir para um lugar que você não conhece. As boates LGBT, na época, eram muito famosas. E essa coisa de ser famoso atraía muita gente, entendeu? E então as pessoas hétero, elas queriam ir porque era divertido, tocavam músicas maravilhosas e elas queriam ir para dançar, para se divertir, para beber, entendeu? Então elas frequentavam mesmo. Então muitos casais héteros, eles iam para as boates LGBT na época, para isso. Porque eles queriam se divertir. E eles achavam que era mais divertido do que ir numa boate comum, por exemplo. Entendeu? Uma boate comum. Comum assim, hétero, digamos. Né? Não voltada para o público LGBT. Então tinha muita gente que fazia isso. E frequentava bares também. Porque achava que era gostoso, era divertido, era mais alegre. As pessoas eram mais felizes. Daí tanto é que veio aquela coisa, né? As pessoas, rapaz feliz, né? Rapaz feliz era porque era gay, era uma coisa muito engraçada alegre. Isso, né? Então, mas era isso sim. Começou, lógico, a aceitação, porque aí para algumas pessoas ficava feio não aceitar, né? Então algumas pessoas acho que aceitam porque se não aceitar é feio, sabe? É muito feio hoje em dia não aceitar. Mas é isso. Tinha essa diferença, né? A diferença do tempo foi essa. Que as pessoas começaram a aceitar mais, como você mesmo disse. E que aí houve essa, né? Hoje em dia você vai num bar sem saber, sem medo de ser um bar que não vai te aceitar. Eles vão te respeitar, porque você vai sentar na mesa, você vai comer, você vai beber, você vai pagar e não vai fazer mais nada demais do que eles não estejam fazendo. Eu acho que artista é que nem anjo, não tem sexo. E eu acho que a classe artística, a nossa classe maravilhosa, eu acho que se eu não tivesse isso nas minhas veias, eu acho que eu teria que inventar. Porque eu acho que por muitos anos foi isso que me deu um gás, sabe? Cantar, tocar, primeiramente, né? Cantar, tocar, depois fazer teatro, né? Fazer cinema. Mas eu acho que o grupo artístico, né? A classe artística, ela é muito generosa. Pelo menos comigo foi. Generosa tanto na acolhida, quanto nos ensinamentos mesmo. Aprende cada dia, né? Na nossa arte. Então eu acho que eu não posso reclamar não. Sempre fui muito bem acolhida. E eu quero que a arte seja presente na minha vida ad eterno. E nessa vida, em outras vidas e para sempre.
menina, nos anos 80, no final dos anos 70, eu vim de Piracicaba para morar para cá. Em Piracicaba a gente tinha, né, aquela reduto negro que a gente costumava todos os sábados, né, se reunir no 13 de maio, né, ou nas casas, né, de outros, né, a gente para dançar, E chegando aqui em Santa Bárbara, a gente não... Infelizmente, o carnaval ficou forte aqui porque eu trouxe o carnaval de Piracicaba e eu fiquei na frente do carnaval aqui há alguns anos. Então nós conseguimos fazer um carnaval forte. Mas a questão afro, a questão negra aqui nessa cidade, ainda é muito difícil. Né? É muito, mas antes era pior. O negro não se... Nem os próprios negros não queriam ser negros. Não se identificavam como negros, por quê? Porque eram negros de um lado e as pessoas brancas do outro. Então não tinha assim aquela união. E a gente achou falta bastante daqueles diálogos da gente, né, das festas, né, do futebol, que a gente sempre gostou, né, o nosso povo sempre gostou. E até mesmo da nossa história, porque nós precisávamos, né, algo que eu tinha, né, uma grande esperança em saber quem a gente era, quem eu era. E aqui não consegui resposta para isso. Antigamente, né, antigamente, até quando eu fui na escola, há 70 anos atrás quase, a gente resolvia ou no braço, ou resolvia da forma que a gente conhecia. A gente não tinha conhecimento, né, acadêmico, discurso, a gente não tinha, então a gente resolvia de qualquer forma, contanto que a gente... Né, e hoje mudou-se bastante. A tecnologia, até nós estamos um pouco mais atrasados ainda, porque a tecnologia demorou muito para chegar em nós. E como até hoje, uma grande parte, a gente viu agora nessa pandemia, as crianças negras não tinham computador, não tinham celular para fazer as aulas, para dar sequência nas aulas. Então, essa pandemia, ela veio mostrar também que foi uma coisa complicada, mas de alguma forma a gente tirou proveito, que ela veio mostrar, né, a ineficácia que ainda existe no nosso povo. Principalmente era bem, né? A minha mãe que era mais brava, né? Meu pai era calmo. Minha mãe era brava. E Vinha bater na gente, sabe o que a gente fazia? Ah. Subia em pé de abacate. Subia lá no alto, ela pegava uma vara e ficava cutucando a gente. A gente caísse de lá de cima. Mas porque eu só uma vez eu tomei o safanão do meu pai. Meu pai não era de bater. Porque meu irmão, ele pensou que foi eu que tinha feito uma arte, mas não lembro a arte. E ele pegou o safanão e foi parar embaixo da mesa, só aquela vez. Mas foi meu irmão. Meu irmão, ele corria, né? Então eu ficava. Às vezes eu não queria ir na escola também. Então ela levava, porque a gente morava em chácara. Era a estrada feia, sabe aqueles matão do lado. A gente encontrava andarilho pra estrada, boi bravo, sabia? E tinha medo, porque eu ia sozinha na escola. Não é que nem agora que é tudo perto, né? A gente ia sozinha. E às vezes não queria ir, voltava correndo. Minha mãe dava uma sova na gente. ela batia com o quê? Ela batia porque a gente não queria Não, ir, mas né? com o que ela batia? Com cinta? Com... Batia com chinelo. Com cinto. Mas a gente, porque morava em chácara, brincava de esconde-esconde, né? Ficava brincando de noite pro meio do mato, então ela ficava brava, né? Que tipo de brincadeira que era? Esconde-esconde. A gente tinha plantação de arroz, à noite, né? Entrava no meio dos matos, brincar. Uma vez veio o diretor atrás de nós de escola, nós corremos escondendo no meio de uma plantação. E não saímos de lá. E a questão, tinha Minha mãe ficou boneca, brava, vó, hein? boneca, vocês faziam? Tinha boneca, comprava? o meu irmão só fazia arte. Tinha boneca, Ah. eu ganhava a boneca da usina, que minha mãe nunca comprou um brinquedo para nós. Não tinha condição, né? Uhum.
Então eu chegava com a boneca, eles moecavam, matavam a boneca e enterravam a boneca, tinha morrido. Acabava com tudo, eu fazia Fazia enterro enterro da da boneca? boneca. Eu, do primeiro ano, a gente conhecia, era parente de uma colega minha. Então, o primeiro ano eu ia bem na escola. No segundo ano, a professora era uma capeta. Por quê? O que ela fazia? É? O que ela Ela é fazia? ruim, amanhava a cabeça da gente na lousa. É mesmo? É, com varinha pra bater, punha de castigo joelhado no milho. Mas por que ela colocava? É, ela chamava Dona Eugênia, né? Xingava. Mas fazia isso por quê? Porque não tirava nota baixa, é isso? Não, eu não podia conversar na classe, nada. Em mim nunca ela bateu, porque eu morria de medo, né? Mas era um aluno que fazia arte, ela batia assim. Batia por Punha de bagunça castigo no escuro, é. também. E por nota baixa ela também batia? Castigava? Nota baixa não. Só que eu parei no segundo ano, Aham. porque eu não queria ir mais na escola, porque minha mãe não deixava aí quando formava temporal, assim. Ou algum aluno que ele queria chover, ela não deixava ir na escola. Depois no outro dia eu morria de medo, que ela viesse bater na gente, né? Só que ela nunca bateu em mim, a professora. Mas ela era ruim. E daí eu não quis mais. Até que eu escondi lá no meio do arroz, para não ir mais, né? Meu irmão voltou para a escola, eu não voltei. Eu fiz depois, eu estava no segundo ano, eu fiz o terceiro e o quarto ano à noite. Só que eu ia na escola, ela chamava Marlene, a professora. Eu ia na escola para pegar o diploma, mas eu ajudava ela a dar aula. O que ela ensinava eu já sabia. Então ela pedia para me ajudar os alunos que iam no Mobral lá, e eu ajudava a ensinar. Mas isso já Eu ia embora, porque eu ia embora sozinha, né? Saía da casa da minha colega e ia embora. Daí um dia eu cheguei resfriada e a casa tinha um corredor assim. Daí quando eu entrei, entrei para dentro de casa e a janela do meu quarto tinha um buraco. Dá até para enfiar a mão para abrir a janela. Daí eu estava contando para minha mãe. Daí a minha mãe virou e falou assim, não, eu falei pra minha mãe que eu escutei. Nessa casa que nós morávamos em Rafael era assombrada. Eu escutei barulho. Falei, mãe, estou escutando barulho aqui. Eles jogavam pedra em cima do telhado. Daí meu pai levantou e falou, onde que tá? Onde que tá? Eu falei, escutei barulho. Porque a vizinha falou pra mim assim, Terezinha, você estava lá dentro da sua casa, minha mãe saiu de noite e eu fiquei sozinha. E eu tinha medo de ficar dentro da casa. Se a casa era assombrada. Eu fiquei no corredor. Daí a minha vizinha falou assim, Terezinha, você estava lá dentro da sua casa? Eu falei, eu não, porque tem conversa lá dentro da sua casa e tá raçando cadeira. Ai, por quê? Daí eu entrava lá dentro, mas bem que não, né? E aquele dia eu cheguei até com a minha colega contando, daí meu pai levantou tudo e eu tomei aquele susto, com medo, né? Falei, minha mãe, eu fiquei com medo, disse que tem gente andando aí dentro de casa, não sei o quê. E contou minha mãe, o que é? Não é nada disso, não. Minha mãe pondo coragem pra mim, né? Daí aquele dia que eu cheguei lá, no outro dia minha colega chegou na janela e eu tava contando pra minha mãe do que eu passei, que eu assustei, né? Com o barulho de arrastar as coisas. Daí ela falou assim, ela aí. A hora que eu vi, que eu dei aquela cara na janela, meu, deu um grito, quase que desmaiei em cima da cama. De susto. Não dormia assim, ó. Mas era minha colega que tava, né? É a Leda, sua tonta, que tá aí na janela. Aí eu era medrosa, meu Deus. Mas lá disse que escutava mesmo, Alegra. Falei, sei lá, que você seguia a gente, vai saber, né?